Vamos de política agora. O governador Carlos Moisés está em Brasília, Fórum dos Governadores, Prisco. Ali está ele ao centro, né, o terceiro da esquerda para a direita, reunido no Fórum dos Governadores. E eles se reuniram entre si ontem. Depois foram ao Supremo Tribunal Federal se encontrar com o presidente Dias Toffoli e com o ministro Gilmar Mendes, quando trataram da questão da Lei Candir, que é importantíssima para os estados. Também estiveram em jantar com o presidente do Senado e o presidente da Câmara. E os governadores alinhando pontos em comum que hoje preocupam os estados. Questão previdenciária, questão da dívida pública, ou seja, pagamento de empréstimos, financiamentos que terão que ser quitados. Aqui em Santa Catarina, só no período do governo Carlos Moisés, portanto, até final de 2022, ele terá que quitar algo em torno de 12 bilhões de reais com a União e bancos federais. Tem a questão previdenciária, como disse, e a questão financeira propriamente dita. Também o Fundef é outro assunto que está na pauta das conversações. Neste exato momento, os governadores estão reunidos, além dos presidentes da Câmara e do Senado, com vários ministros. O principal deles, o da Economia, Paulo Guedes, que, aliás, deu uma declaração bombástica. O governo Jair Bolsonaro quer mudar completamente a pirâmide de distribuição dos recursos. Hoje, como é que é? Mais de 60%, pouquinho mais de 60% para a União, 20 e tantos para os estados e 17, 18 para os municípios. Em números redondos. O que Paulo Guedes falou? Que o desafio nesses 4 anos é inverter a pirâmide. Municípios, 60%. Governos do estado, estados, no caso, 30%. E União, 10%. Qual é a lógica? Os recursos precisam ficar na demanda dos serviços à população. Está perfeito o ministro Paulo Guedes. Tomara que essa seja a tendência real e efetiva do governo Jair Bolsonaro. Aliás, Bolsonaro, que já é o objeto do nosso próximo assunto. Com 50 segundos. Exatamente. Está aqui ele, que esteve pela manhã na Câmara dos Deputados entregando a reforma da Previdência, que chega numa hora onde a base aliada está um pouco agitada, preocupada, incomodada com toda a crise gerada em torno da saída do ministro Gustavo Bebiano. Ontem, inclusive, foram divulgados diálogos, conversas entre o presidente e o ministro antes da sua demissão. Aí fica comprovado que, na verdade, o ministro conversou com o presidente 3 vezes, ao contrário do que negou o presidente, mas daí o presidente alega que a conversa para ele significa telefônica e não por mensagem de voz pelo WhatsApp. E daí entramos naquelas versões e contra-versões. O fato é o seguinte: Jair Bolsonaro queimou capital político e eleitoral com a crise que ele e o filho próprios criaram. E aí vai ter mais dificuldade para aprovar a reforma da Previdência, que precisa ser aprovada. E, para encerrar, tanto o ministro quanto os presidentes da Câmara e Senado também deixaram claro, na reunião da qual Carlos Moisés participou, o seguinte: os governadores precisam ajudar que as bancadas votem a favor da reforma previdenciária, para que seja aprovada na Câmara primeiro, depois no Senado, para que, então, também a União e os presidentes da Câmara e Senado possam ajudar os governadores nos seus desafios. Para encerrar, até amanhã. Valeu. Política com Cláudio Prisco aqui no SBT Meio-Dia.